Você conhece Exu Mirim tradicional? Aquele de origem tupi? Logo, se o nome dele é Exu Mirim, imaginamos que ele seja de origem indígena. Ou você prefere o Exu Mirim atual, com todas as falácias que é jogada sobre essa entidade? Pois é uma entidade de extrema importância e nós devemos colocar alguns pingos nos is e algumas vírgulas no lugar para nós determinarmos o que é ou o que não é aceito dentro da manifestação dessa entidade. Mas logo, essa entidade, já adianto, é sim de origem tupi e nós temos que entender essa história. Salve Exu Mirim! Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote mestre de Umbanda e Quimbanda aqui no Espírito Santo. Sou dirigente do terreiro São Jorge Guerreiro, localizado aqui em Jacaraípe. E hoje nós vamos discutir, conversar um pouco mais sobre Exu Mirim, essa entidade tão controversa que está levantando tanta polêmica. E é muito importante discutirmos sobre isso porque é de um direito não só meu, mas de todos os indígenas que estão na Umbanda decidir e discutir sobre a origem e sobre o impacto dessa entidade entre nós, uma vez que Exu Mirim é uma entidade de origem indígena e, infelizmente, foi apropriada e distorcida ao longo do tempo, principalmente por alguns autores já conhecidos nesse canal por tamanhas críticas que eu faço a eles. O importante agora é você se desarmar da sua religiosidade para que você possa compreender os fatos que eu vou apresentar para você e depois você discute aí no seu terreiro, entre seus irmãos, com o seu sacerdote, se é válido ou não para o seu contexto de vida. Mas saiba que, para mim, de origem tupiniquim, é muito importante que eu tenha também entidades na Umbanda que representem o meu povo. Uma vez que a gente vê entidades de origem europeia, de origem branca, pertencendo a todas as linhas. Até mesmo já tentaram por diversas vezes fazer um branco velho para tentar substituir o preto velho. O caboclo, tudo bem ele ser um padre italiano. A gente vê a linha dos ciganos, que é muito reverenciada para o cigano espanhol, castelhano. A gente vê os marinheiros, que só são representados por homens brancos. A linha de Ogum, só homens brancos, romanos. Então, quando chega a nossa vez de representar os indígenas, eles vão e pegam nosso simbolismo e coloca também para somente pessoas brancas. Só que sabemos que o Brasil ele é uma miscigenação. Então é certo que há espíritos de todo tipo de etnia. E quando uma entidade ela se apresenta com o nome Tupi, porque Mirim significa pequeno, ou aquele que está em transição para a vida adulta, ele ainda não passou pela iniciação para se tornar uma pessoa adulta, então imaginamos que essa entidade seja de origem Tupi, do tronco linguístico, do grupo étnico-linguístico do tronco Tupi. Então é muito importante que a gente tenha isso no nosso imaginário para que, quando todas as informações do culto a essa entidade sejam reveladas dentro da cultura que ela pertence. Uma vez que eu não posso pegar um cigano do Oriente que tenha origem celta e colocar ele dentro de um contexto tupi-guarani, por exemplo. Não faz sentido nenhum, não faz sentido ancestral para esse espírito celta. Então, uma vez que eu tenho entidades de origem indígenas que, infelizmente, as pessoas só tendem a perceber os espíritos de origem indígenas dentro da linha dos caboclos, da linha de Tupã, porque eu já fiz um especial sobre a linha de Tupã, vai lá e assiste, que sim, eles são os representantes máximo da cultura indígena na Umbanda. Contudo, não é só eles. Existem sim entidades na linha de esquerda que representam os povos indígenas também. Existe um reino no contexto de Quimbanda que nós consideramos que seja o reino das matas, onde estão os espíritos mais ancestrais. Esse reino, ele agrega também espíritos indígenas, espíritos de povos tradicionais, espíritos aborígenes, de origem de uma etnia. Então são espíritos muito antigos. Eles se manifestam trazendo o seu poder de conhecimento, o seu poder de cura, o seu poder de transmutação energética. Existem entidades, por exemplo, como Exu Pantera Negra, Exu Toquinho,
Exu Veludo, a Pombogira Figueira, a Pombogira Cobra. São todas entidades que remetem à mata, remetem ao poder ancestral que vem da terra. E automaticamente, não é todos, mas grande parte desses espíritos são indígenas, uma vez que nós estamos num contexto de espiritualidade brasileira. Dentre eles, nós temos o Exu Mirim, que justamente ele traz este nome para remeter à cultura dele. Entendemos? Quer receber vídeos exclusivos e ainda ajudar a decidir os assuntos que são abordados neste canal? Então clique aqui no botão Seja Membros e colabore com este canal. Olha, custa menos do que um maço de cigarro, é só R$ 7,99 por mês. Então se você quiser colaborar com o canal e ainda participar e receber videoaulas exclusivas para membros, é só clicar aqui. Não quer? Tudo bem, nos ajude tornando-se inscrito do nosso canal. É só clicar no botão vermelho e tornar-se inscrito. Já é inscrito? Então só deixa o like e comente aqui alguma coisa para poder nos ajudar. Então vamos lá. Nós temos que começar a falar sobre a entidade ela vista antigamente. Infelizmente, o macumbeiro, de forma geral, de todas as religiões de matriz africana indígena brasileira, tem o péssimo costume de esquecer o passado. Gente, as nossas tradições são orais. Nós valorizamos o conhecimento vindo de trás, visto que nós cultuamos ancestrais, espíritos que já passaram por essa terra. Então é justo que nós devemos olhar para o passado. E é por isso que nós valorizamos tanto o conhecimento que vem dos antigos. E as pessoas mais antigas, os nossos terreiros, devem ser ouvidas pelos mais novos. Não perdemos esse costume. Os terreiros tradicionais ainda guardam no seio de sua família, no seio de suas tradições, entidades que infelizmente se popularizaram de forma negativa e também algumas entidades que até sumiram devido à não popularização de seu conteúdo ou de sua manifestação. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, não é isso que eu vim debater hoje com vocês. O que nós queremos saber é sobre o Exu Mirim. Exu Mirim, automaticamente por ele ter o prefixo Exu, ele faz parte do sincretismo de Exu, o orixá, mas nós sabemos que é uma entidade. Esse Exu, essa entidade, também conhecida como compadre, ele é de origem indígena. Existe uma história muito antiga, é a história mais antiga que eu descobri, que é a base do meu estudo de Exu Mirim, que conta que muito antigamente, em um acampamento de portugueses, haviam mulheres sendo escravizadas para a exploração de madeira em uma parte da Bahia, onde hoje é considerado a Bahia. Isso muito tempo atrás, nos primeiros séculos da invasão portuguesa às terras brasileiras. Uma dessas indígenas foi, infelizmente, violentada sexualmente e ela teve um filho. E esse filho, ele recebe vários estigmas, não só das mulheres indígenas que ali estavam também sendo aprisionadas, mas também dos portugueses que estavam ali explorando e judiando das mulheres e também dessa criança. Existe todo um contexto da história. Eu narro essa história de uma forma muito detalhada na apostila Exu Mirim e a sua falange. Se você tiver interesse, é só ir lá e conferir. Mas a história revela a interação de uma criança, um pré-adolescente ou um adolescente, porque não se fica claro, uma vez que Mirim é uma palavra pertencente ao tupi que designa uma pessoa que ainda não é adulta. Ou seja, ela pode ser de qualquer idade, ela pode ter até 60 anos. Se ela não passou pela ritualística, a qual define ela como adulta, então ela não é considerada uma pessoa adulta para a sociedade. Então ela não tem os direitos e os deveres de um adulto dentro da comunidade. Ou seja, quando uma criança que se chama curumim, curumim é criança, quando esse curumim ele chega numa fase que ele precisa se provar guerreiro, ele precisa se provar coletor, ele precisa se provar homem, mulher, ele precisa se provar um pajé ou qualquer outra situação que ele vai poder colaborar na comunidade dele, na tribo dele, ele vai passar, ou ela vai passar, por um processo de inicialização, que é quando ele vai transitar entre o estado de
pré-adolescente ou adolescente para o adulto. E aí tudo vai mudar na vida dele. Então mirim é essa pessoa, é esse pré-adolescente, esse adolescente que ainda não se tornou adulto. Então existem sim pessoas que tiveram a sua maturidade na comunidade indígena entregue só depois dos 30, 40 anos, por exemplo, porque não é de se ter pressa. O contexto social que traz o peso da palavra mirim é esse dentro de todas as culturas que tem como tronco a cultura indígena tupi. Baseado nisso, esse espírito que nós vamos considerar juvenil, porque ele vai de pré-adolescente até adolescente, beirando o adulto, mas sem se tornar adulto, esse personagem que eu acabei de contar um pouco da história dele, ele vai ter o seu desenrolar da história, ele vai ter a sua vingança, ele vai ter a sua morte, ele vai ter todo o contexto de vida dele e ele vai parar no umbral, o que a gente já discutiu aqui sobre o umbral diferente do espiritismo, diferente da cultura banto. Você sabia que existe um local no mundo espiritual, dentro da tradição tupi, que é muito semelhante ao inferno, ao Hades, muito semelhante ao umbral, que também tem esse contexto de espíritos que estão em um outro contexto, numa outra situação de evolução, considerado até espíritos ruins? Pois é, chama-se Yangaye, que pode ser traduzido livremente para Rio dos Espíritos, Rio das Sombras ou o Rio do Senhor das Sombras, uma vez que a Yangá é o Senhor das Sombras, da escuridão. É um contexto inverso a Tupã. Só que hoje o assunto também não é sobre isso. Eu vou fazer um especial só sobre Tupã versus Ayangá, que é muito importante para o contexto de Umbanda. Mas, uma vez que eu sei que dentro da tradição deste personagem já existe um local que ele vai ser acolhido, mesmo ele tendo um perfil de história não muito espiritualizado, que é o Yaganye ou Umbral, então eu sei que ele vai ser acolhido por uma classe espiritual que vai resgatar esse espírito, uma vez que todo o contexto de história dele é baseado em vingança. Então não é só uma questão de bem e mal, existe um contexto histórico ali que faz esse espírito fazer toda a maldade dele contra os portugueses por causa de vingança. Então ele vai se tornar o Exu Mirim. Olha, nós estamos falando dos primeiros séculos desse Brasil. Então, de lá até cá, são quase 500 anos que essa entidade ela vai se desenvolvendo dentro de senzalas, dentro de mata, dentro de comunidades indígenas, dentro de terreiros, dentro de vários contextos que vai ter a fusão do culto afro com o indígena, formando a cultura que nós conhecemos atualmente como afro-indígena brasileiro, que também pode ser englobado a Umbanda e a Quimbanda, Catimbó de Jurema e somente a Jurema Sagrada. Porque aí nós vamos perceber que essa entidade ela transita tanto de norte a sul do Brasil, através das suas lendas, através do seu folclore, que ela vai se confundir com mais dois personagens. No norte e nordeste do Brasil nós vamos ter ele sendo confundido com uma entidade chamada Malunguinho. O Malunguinho ele é uma entidade encantada do Catimbó, da Jurema Sagrada. Ele é um indígena, um caboclo, que ele tem um contexto não só indígena, mas também ele é um personagem real, com contexto histórico, dentro da cultura indígena, uma vez que ele é caboclo, e também dentro da cultura quilombola, que estava acontecendo ali. Esse personagem ele é reverenciado até hoje, não só no Catimbó, mas em todos os locais que ele teve impacto em questão da abolição e da libertação de muitos indígenas e negros que estavam em situação de escravização naquela época. Esse personagem, quando ele encontra o folclore, a mitologia desse personagem que nós conhecemos como Exu Mirim, eles vão ter ali uma certa mistura, cada um vai colaborar com a figura mitológica um do outro, e nós vamos perceber que de vez em quando o Malunguinho ele é retratado como uma criança e não como um adulto, uma vez que sabemos que ele é um adulto. Então vai indo se confundindo. O editor vai colocar aqui algumas fotos para a gente poder perceber
um pouco sobre essa referência que eu estou dando para você. Ele não vai não! Ele vai sim, ver beijo. E um outro personagem que também vai passar por muitas misturas, infelizmente a gente não tem todo um trabalho de pesquisa sobre, para a gente ter certezas de todo a trajetória que ele vai fazer historicamente dentro do Brasil, que é o Saci Pererê. Pois é, o Saci Pererê, ele é uma entidade que ora ele é um encantado, ora ele é um filho de Anhangá, ora ele é um negro que veio da África e foi solto. São várias histórias que vão dar origem ao Saci Pererê no Brasil. Então nós temos dele um pouco de cultura indígena, um pouco de cultura africana, um pouco de beatismo também, de crendices populares, principalmente no norte e no nordeste, novamente. Só que o Saci Pererê, se você não sabe, ele é muito popular em São Paulo. Eu acho que o lugar que mais pesquisa sobre Saci Pererê é em São Paulo, que tem até uma cidade dedicada ao Saci Pererê. E lá eles até te ensinam como capturar e cultivar o seu Saci Pererê. Pois é, existe lá em São Paulo. Então, o Saci, ele é uma figura juvenil, travessa, com contexto indígena e africana. Todas as histórias dele, tirando a de Monteiro Lobato, que Monteiro Lobato ele vai infantilizar muito o Saci, ele vai esvaziar o contexto de Saci. Mas nas histórias que nós ouvimos dos populares, Saci ele é muito mais travesso, próximo ao perverso, do que o travesso próximo a criança ou adolescente que é travesso por ser travesso, por estar passando por essa fase mais infantil. Mas o Saci, ele é uma entidade que tem poderes, que é atribuído a ele poderes. Então, quando esse personagem também encontra a mitologia desse outro personagem que nós vamos considerar o Exu Mirim, vai ter uma troca também ali de característica. Então, o Exu Mirim, agora voltando para essa figura tradicional do Exu Mirim, várias partes do Brasil nós vamos encontrar ele sendo cultuado de forma diferente. Por exemplo, na Bahia, no Espírito Santo, aqui mais no sul e no sudeste, nós vamos entender que Exu Mirim ele está muito mais próximo das divindades da vingança no contexto de Angola, no culto de Angola, no culto dos Banto. Então ele vai estar muito mais próximo do Nicoce. Então a primeira coisa que vai ser feito no culto de Exu Mirim é uma firmeza, um assentamento em um toco cravejados de prego, porque era assim que essa classe de divindades Banto vão vir para o Brasil e vão ser tratadas. Um toco de madeira cravejada de prego. E eu também já falei um pouco disso sobre a linha de algum guerreiro de Umbanda. Contei mais sobre essa origem desse culto. Então, Exu Mirim vai ser tratado dessa forma aqui no sul e no sudeste. Já no norte e no nordeste, onde a cultura indígena é muito mais forte, muito mais presente, ele vai ser retratado muito mais como um indígena e mais próximo ao culto de Anhangá, que é a divindade que é contra Tupã. Se Tupã é o deus da luz, Anhangá é o deus das sombras. Não entendam sombras como trevas, porque infelizmente no primeiro dicionário tupi para o português, os jesuítas fizeram questão de traduzir Anhangá para diabo, assim como fizeram com Exu lá com os Yorubás, traduzindo Exu para o diabo. Então até hoje, quando a gente vai estudar a língua tupi, a gente encontra a palavra Anhangá traduzida como diabo. Só que Anhangá, ele é o deus da sombra, uma vez que nós temos o irmão gêmeo dele, que é o deus da luz, que também não tem nada a ver com a lua e nem com o sol, é um outro contexto. Nós temos que parar um dia só para falar sobre os deuses indígenas no Brasil, principalmente esses que vão estar na Umbanda e no sincretismo. Me cobrem aqui nos comentários que eu quero fazer isso com muito louvor. Então, Exu Mirim, estando mais próximo da cultura indígena, então ele vai ter no seu culto muito mais atribuições indígenas. Então nós vamos ter o uso do cachimbo, o uso do maracá, o uso do cocá, o uso de instrumentos de guerra como essa lança, porque Exu Mirim, ele é uma entidade baseada no fôlego da vingança indígena contra a exploração portuguesa.
infelizmente. Então, o contexto do Exu Mirim como indígena é muito mais próximo a algo que nós vamos ver hoje no Ocidente como maldade. Mas, de fato, é um sentimento que moveu esse personagem para a vingança, visto toda a crueldade que ele presenciou enquanto jovem. Então, para resumir, esse Exu Mirim, ele não é uma criança, ele não é um encantado, vamos falar mais sobre isso depois. Ele está muito mais próximo ao culto de Ayangá dos Tupi e do Nikonde dos Banto, tá bom? Agora vamos dar uma olhadinha no Exu Mirim atual. O Exu Mirim atual, infelizmente, é baseado no livro Orixá Exu Mirim, do Rubens Saraceni. Bom, só o título já deixa todo o argumento que eu falei aqui agora no chão. Primeiro que Exu Mirim não é orixá. Mirim é uma coisa tupi. Orixá é uma coisa iorubá. Nós não vamos misturar. E entidades, na Umbanda, nós sabemos que não é orixá. E também nós conhecemos a trajetória de Rubens Saraceni. Se você está aqui neste canal, é porque você também conhece e não concorda com o caminho literário que este homem passou a seguir. Não tenho nada a ver com o caminho mediúnico dele. Não conheço o que ele fazia dentro de seu terreiro. Mas quando você se propõe a fazer livros sobre entidades e uma religião tão importante, então você está passivo também à crítica. Entenda, pessoas que não gostam do que eu falo quando eu falo do Rubens Saraceni. Eu não tenho nada contra o homem Rubens Saraceni. Não conheço toda a história dele para opinar se ele é um homem bom ou um homem ruim. Só que a sua literatura machuca. A sua literatura flagelou a Umbanda e está fazendo ela sangrar. E se deixarmos isso acontecer, ela vai sangrar até a morte. Infelizmente. Mas por que infelizmente? Gente, nós sabemos que existem poucos conteúdos feitos de umbandista para umbandista. Então ele poderia ter sim ter aproveitado melhor a oportunidade de escrever algo para a nossa religião. Mas não o fez. Por quê? Uma vez que Exu Mirim, que Mirim é uma coisa tupi, a gente não vê muita referência sobre isso em sua obra. Em contrapeso, ele traz Exu Mirim, ou Orixá Exu Mirim, como ele coloca, como o contraversor do Herê, da criança de Aruanda, desse espírito infantil da linha de Ori que se manifesta na Umbanda. E lá na cultura da linha de Ori, no todo o contexto que ela representa, são espíritos puros, são espíritos de alta evolução, de alto desenvolvimento, de alta filosofia, de alto poder, de autocura, de um poder de iluminação, de cura tão forte, tão poderoso, que assim deixa a criança, não só espiritual, mas a criança no mundo físico, social, em um patamar de importância semelhante à pessoa mais velha, visto que Iori e Iorimá, ou seja, preto velho e criança, estão no mesmo patamar. Então a filosofia Banto, que vai ser somada a essa filosofia Tupi, que vai revelar a Umbanda Sagrada para nós, está falando o quê? Que a sabedoria, a iluminação, o desenvolvimento humano, emocional, a cura, o conhecimento, o poder, está no começo, que é a criança, e está no final, que é o velho. Só que isso é quebrado quando você pega essa figura de criança iluminada e joga para o umbral. Qual é o contexto de uma criança ir parar no umbral? Não existe nenhuma literatura espírita ou umbandista, ou até mesmo de candomblé, que vai falar que uma criança, um ser encarnado, morre e vai parar no umbral. Que pecado, que erro, que equívoco, que crime uma criança pode cometer de uma forma tão consciente e maligna que ela possa parar lá no umbral? Pois é, não tem contexto nenhum. Ah, Jéssica, mas como você falou, ele é um espírito juvenil. Sim, mas isso no meu contexto histórico
da figura Exu Mirim no preceito Tupi, que não é o preceito que ele traz no seu livro. Ele traz num conceito da visão dele, que é completamente diferente dessa que eu apresentei no começo do vídeo. Se talvez misturar, pode até dar certo. Contudo, nós não estamos falando que ele escreveu algo para juvenil, e sim para representar as crianças, visto que a partir dessa literatura vai surgir Maria Padilhazinha, Caveirinha, Toquinho, Brasinha, Tranca-Ruazinha, Exu Morceguinho, Exu Capinha Preta, Ciganinha. Então, o que ele fez? Ele esvaziou Exu Mirim, pegou o contexto da esquerda, que nós já temos o compadre e a comadre, que é o Exu e a Pombogira, e colocou tudo no diminutivo, porque ele imaginou que Mirim também era diminutivo. E na linguagem é diminutivo, mas na social não é. Eu não consigo colocar no diminutivo uma pessoa. Na língua tupi, você não consegue, você não pode usar mirim para diminuir uma pessoa. Mas você consegue usar mirim para diminuir uma situação, para diminuir um objeto, porque sim, é um sufixo para diminuir alguma coisa, ou seja, é um diminutivo sim. Só que socialmente não. Os povos de tronco linguístico tupi tinham essa ideia que no social você não diminui ninguém, cada um tem a sua importância dentro do que faz, mas objetos e situações sim podiam ser diminuídas. Então perceba que quando você pega a Maria Padilhazinha, que é conhecido como uma pombogira sedutora, uma pombogira que bebe, que fuma, da alegria, do amor, da sexualização da mulher, da sexualidade feminina, e coloca somente ela no diminutivo, em um contexto infantil, o que eu fiz aí? Eu não estou sexualizando uma criança. Quando eu pego a entidade Maria Padilha ou a Maria Mulambo, que são pombogiras antigas e muito populares, foram conhecidas e popularizadas pelas suas imagens de gesso, onde elas aparecem peladas ou seminuas, sexualizando a mulher. Eu pego essas entidades e coloco elas no diminutivo, torno elas infantis. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo mostrar? Que crianças são sexualizáveis? É isso? Que uma entidade em um contexto de cabaré, que bebe, que fuma, que mata por vingança, é essa entidade, porque nós cantamos isso nos terreiros, não sejamos hipócritas. Padilha na mesa do bar, pra beber e dançar e viver de alegria. É mal de amor, Maria bebe todas pra curar a sua dor. Nós cantamos isso. Eu pego essa entidade, diminuo ela pro infantil e chamo ela de Padilhazinha e Mulambozinha e não dou um contexto novo nenhum para ela. Eu estou sexualizando, eu estou criminalizando uma criança. Porque essa criança agora bebe, essa criança agora fuma, essa criança agora ela é uma criança sexualizada. Gente, pelo amor de Deus, isso não pode existir dentro da Umbanda e nem da Quimbanda, não existe isso. A figura Exu Mirim, quando se manifestava, e também existe a pombogira que acompanha esse Exu Mirim, que é a pombogira menina, que eles vão ser ali um par energético, eles quando se manifestam, não se manifestam de forma infantil, e sim de uma forma juvenil. Juvenil, não é falando aguinha de bolinha com foguinho, como o Herê faz, que fala que o Guaraná é aguinha de bolinha. Entende que existe uma infantilização e uma sexualização de uma entidade ao mesmo tempo numa figura infantil? Isso não pode ocorrer. Isso é baseado nesse livro. Então nós devemos ficar muito atentos, porque com certeza crianças frequentam uma gira de Exu Mirim, porque agora se tornou uma linha, né? É a linha do Exu Mirim. Então agora você tem o seu Exu, a sua pombogira e o seu Exu Mirim. Só que nem todo mundo tem Exu Mirim, porque Exu Mirim é uma entidade. Se ele é uma entidade, você pode ter ele sim, só que ele é como o seu Exu de frente, você só tem um. Então, ou você tem um Exu Mirim, ou você tem um Exu Tranca-Rua, ou você tem um Exu Marabô, ou você tem um Exu Tiriri. Você não tem
um marabô e um mirim. Você não tem um tranca-rua e um mirim. Não existe isso. Não existe. Então, quando eles colocam assim, eles usam a justificativa que Exu Mirim é um encantado. Porque, lembra que eu contei que lá no Norte e Nordeste vai ter uma ligação da figura Exu Mirim com os encantados, com o próprio Malunguinho? Então, existe ali o contexto que ele vai entrar como encantado na Jurema, no Catimbó, mas não como Exu Mirim, como outras entidades. Quando eles vão trazer isso para a Umbanda de uma forma bem esvaziada, eles querem dizer que tudo bem você ter um Exu Mirim porque ele é um encantado. Só que na Umbanda não se tem encantados, porque toda a ritualística para se trazer o encantado em terra é feito no culto de Jurema, é feito no culto do Catimbó. Tá vendo como esse senso de pertencimento, que tudo eu posso, é muito estranho? Você pode evocar orixá porque tá tudo bem, você pode evocar um encantado que tá tudo bem, mas de fato você não pratica nem a Jurema, nem o Catimbó, nem o Candomblé e nem a Umbanda, porque a Umbanda também foi distorcida ali. Então devemos ficar atentos aos detalhes, porque isso define se você é um bom médio ou um mau médio. Você está cultuando uma coisa que colocaram na sua cabeça de uma forma criminosa e de uma forma infantilizada. Uma literatura completamente equivocada sobre uma entidade muito importante. Quer ver um contexto? No passado, Exu Mirim fazia presente nos fundamentos de terreiro. Toda casa de Exu tinha que ter um Exu Mirim, porque era essa entidade que era cultuada ali pelos filhos de fé, os filhos da casa. Eles levavam doce, cachaça com mel, um fumo de rolo, para poder ele guardar o terreiro enquanto ninguém tinha acesso ao terreiro. Ou seja, depois todo mundo ia embora, quem protegia o terreiro era o Exu Mirim. Sabia que ele também é conhecido como o guardião dos ladrões de galinha? Por quê? Porque muitas pessoas entravam nos terreiros de macumba, que eram considerados roças, que tinha a sua galinha, o seu galo ali no quintal, e muita gente ia lá roubar essas galinhas, esses galos. E querendo ou não, tá roubando um alimento, né? Porque é um alimento que tá ali. Então Exu Mirim ficava de guarda. E depois essas pessoas contavam, não entra naquele terreiro ali não, que tem um moleque, um preto com um pedaço de pau na mão que bate na gente. Ele protegia o terreiro, as coisas do terreiro, agredindo as pessoas que entravam ali. Era como se fosse um cão de guarda. É aí que ele vai entrar próximo ao culto de Liconde. É aí que vai entrar essa ligação de proteção. Então, quando se pega todas as informações ao vento e joga no livro do Rubens Saraceni, ele acaba trazendo um contexto que vai esvaziar essa entidade. Nós não podemos deixar isso acontecer, porque infelizmente está fazendo com que crianças, adolescentes, olhem para uma entidade que deveria estar ajudando eles a ter uma maturidade, que tá tudo bem beber, tá tudo bem fumar, tá tudo bem falar palavrão, tá tudo bem uma criança ser sexualizada, tá tudo bem ser um adolescente ou um pré-adolescente ser sexualizado. Tomemos cuidado. Nossas crianças estão vendo essa manifestação. Eu já passei num terreiro que estava tendo a manifestação da linha do Exu Mirim lá em São Paulo. É uma das coisas mais bizarras do mundo. Nunca vi tanto espírito falar palavrão. Nunca vi. E um monte de criança lá assistindo. Então tomemos cuidado com isso. Bom, eu falei muito sobre o Rubens Saraceni. Eu sei que tem muita gente que não gosta, outras pessoas que defendem, tal. Mas comente aí, você concorda ou não concorda com essa visão que eu tive da leitura, não só da situação, da manifestação do Exu Mirim, mas também da literatura feita por este homem? Comente aqui, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto tão polêmico. Tá, mas vamos falar a verdade. O que Exu Mirim faz então? Exu Mirim é uma entidade que nós vamos encontrar em 3 contextos: Umbanda, Quimbanda e feitiçaria. Na Umbanda, Exu Mirim vai se manifestar em seu médium na linha de esquerda. Ele pode se manifestar como seu Exu de frente ou seu Exu secundário. Quando existe a manifestação do Exu Mirim no corpo de um médium, ele não pode incorporar, ele não pode ter também a pombogira menina, porque fica a mesma energia. Então, geralmente é um Exu Mirim e uma pombogira de um contexto muito mais abrangente, como, por exemplo, a própria Maria Padilha, Mulambo, Figueira, que são entidades mais imponentes. Dificilmente nós vamos ver Exu Mirim com um Exu
literalmente de frente. Geralmente ele vem como secundário. Às vezes, raramente, ele está de frente, mas a gente percebe que ele atua muito menos na incorporação e mais no invisível. É um contexto bem natural, tanto na Umbanda quanto na Quimbanda. Mas a atuação dele como entidade de incorporação nos terreiros é distinta para Umbanda e para Quimbanda. Vamos lá. Exu Mirim, ele surge num contexto indígena. Automaticamente, eu o coloco no reino das matas, uma vez que eu sei que Exu Mirim está sob a chefia do Exu Veludo, que é um general da linha das matas. Bom, uma vez que eu sei que Exu Mirim é uma entidade de origem indígena, e ele é um espírito ancestral, ele está no Yangaie, no umbral, eu entendo que ele pertence ao reino de Quimbanda que nós destinamos às matas, ou seja, o reino das matas, aonde ele participa da falange do Exu Veludo, chefiado por Exu Veludo, baseado que Exu Veludo é o general do reino das matas. Se é o reino das matas, então esse reino, esse poder surge na radiação transformadora. Sim, a mesma radiação que dá origem à linha de Tupã, que dá origem à linha das matas, que dá origem à manifestação dos caboclos, é a mesma radiação que dá origem ao reino das matas, uma vez que os dois estão ali com o contrapeso. Lembra que eu falei sobre Tupã e Ayangá? É mais ou menos sobre isso. Você está começando a entender um pouco. Então, uma vez que eu sei que Exu Mirim está no reino das matas, chefiado por Exu Veludo, em um contexto energético da radiação transformadora, então as atividades que esta falange de entidade vai trazer é baseado nessa radiação, que é transformação energética, transmutação energética e cura biológica. Sim, Exu Mirim está ligado a curar, a cura. Talvez por esse aspecto de cura, Exu Mirim tenha em algum momento da história da Umbanda se aproximado dos Erê, porque os Erês também têm esse alto poder de cura. Mas a cura de Exu Mirim é baseada somente na biologia, ou seja, no corpo, e em um aspecto emocional da vida humana. Exu Mirim, ele ajuda a entendermos a nossa maturidade. Ele ajuda a entendermos sobre como nos vemos como adultos e crianças neste mundo. Exu Mirim, ele nos contradiz o tempo todo e ao mesmo tempo nos revela muitas situações a qual nós lidamos como criança estando na vida adulta, ou lidamos como adulto quando deveríamos ter lidado como criança. Então Exu Mirim, ele revela esse aspecto da humanidade no campo emocional que ele vai nos ajudar a enfrentar e a nos curar também. Existe muito adulto que é infantilizado e para isso ele está perdendo muita oportunidade de desenvolver situações muito mais agregadoras à sua evolução do que qualquer outra coisa. Você já percebeu que existem pessoas que são muito brincalhonas, até demais? Ela não sabe a hora de brincar e acaba entrando numas furadas por brincar com coisas sérias. Joel! É mais ou menos esse contexto que Exu Mirim vai entrar e vai curar esse emocional, porque é emocional, é um trauma que essa pessoa sofreu. Então o Exu Mirim, ele vai trabalhar na cura biológica do corpo, uma vez que ele está ligado ao reino das matas e à radiação transformadora, e também no emocional. Exu Mirim, quando no campo energético do seu médium, ele também trabalha na abertura de caminhos e na liberação de energias negativas, ou seja, ele é uma ótima entidade para descarregar. Isso é Exu Mirim. Ele vai trabalhar junto com as demais entidades numa gira de esquerda. Então, se você é um médium que incorpora realmente um Exu Mirim, saiba que ele é a sua entidade da esquerda. Ele não é uma entidade de outra linha. Ele vai se manifestar junto com Tranca-Rua, Marabô, Tiriri, dos outros médios. É a mesma entidade. Eu falei uns momentos atrás sobre Exu Brasinha, Toquinho. Citei algumas entidades assim no diminutivo. Essas entidades, elas existem na linha de esquerda,
Só que elas não são infantis. Elas estão no diminutivo justamente pelo elemento que elas estão trazendo em seu nome ser no diminutivo. Isso não significa que elas são infantis. Ou seja, o Exu Toquinho, ele não é um toquinho pequeno porque ele é uma criança. E existe o Exu Tocão, que é um Exu muito grande. Não existe. Existe um contexto que existe um toquinho pequenininho. Aí é uma outra história que eu vou ter que contar num outro vídeo. Quando a gente fala do Exu Caveirinha, não é que é uma caveira no diminutivo porque é uma caveira de criança. Ou você acha que anões não morrem? Anões não existem? Quando eles morrem e viram purpurina, eles voltam para o outro lado do arco-íris? Novamente, o senso de pertencimento. Devemos colocar muito mais humanidade nos espíritos do que divinidade, do que tentar europeizar todos eles e esquecer que existe uma diversidade de gente na nossa cidade espiritual e na nossa nação brasileira. Então, quando eu cito Exu Caveirinha, ou a Maria Caveirinha, que também é uma entidade do cemitério, nós estamos falando de pessoas pequenas, Existe todo um contexto, as histórias, as falanges, existe um contexto histórico-social por trás delas. Não é um nomezinho para determinar se o espírito é ligado a um fulano ou a um ciclano orixá. Não é sobre isso. É sobre um contexto histórico-social. A única forma de uma entidade se tornar entidade é ela tendo um impacto social, que vai impactar tanto a vida humana quanto o lado espiritual. É isso que torna ela uma entidade. Ninguém se torna uma entidade porque viveu a vida inteira à toa dentro da casa dos pais e morreu por obesidade. Ninguém vira entidade por causa disso. São pessoas que têm contexto históricos forte o suficiente para impactar os dois mundos. E aí sim, torna-se uma entidade que vale a pena adotar uma roupagem. Bom, mas e o Exu Mirim na Quimbanda? Gente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Umbanda e Quimbanda é a mesma coisa. São irmãs gêmeas. A única diferença é que a Umbanda foi por um lado muito mais católico, muito mais embranquecido pelo fenômeno de Zélio de Moraes, e a Quimbanda ficou demonizada porque ainda ficou vinculadas a religiões afrodescendentes. Então, infelizmente, a Quimbanda ela é demonizada por causa disso. Mas a Umbanda e a Quimbanda têm a mesma manifestação, o mesmo contexto. As duas prestam a cura, as duas prestam a manifestação espiritual para a prática da caridade. Elas são só vistas atualmente de uma forma completamente diferente, justamente por causa dessa dualidade. É como se a Umbanda fosse a branca e a Quimbanda fosse a negra. É a mesma coisa, são irmãs gêmeas que atuam igualmente. Então, a entidade ela vai se manifestar na Umbanda e na Quimbanda da mesma forma, tendo as mesmas funções. Só que o que muda é quando a entidade Exu Mirim, ela é colocada em um altar para feitiçaria. Aí a gente muda toda a configuração, Uma vez que, novamente, nós não vamos divinizar entidades, vamos humanizar. Então toda entidade sim é passiva de alteração no seu caminho de espiritual, na sua moral, na sua conduta. Então uma entidade em um processo de desenvolvimento, ela pode sim se desviar, assim como você podemos nos desviar aqui como seres humanos, e ela pode adotar um comportamento, ela pode aceitar um pagamento energético através de oferenda, de sacrifício, para fazer malefício a uma pessoa. Isso é muito comum, atualmente, que a gente vê as pessoas tentando passar pano sobre isso, mas nunca foi dessa forma, visto o que os antigos falam. Então existe todo um contexto para que nós possamos tratar, alimentar e cuidar de Exu Mirim, para que ele esteja no nosso terreiro ao nosso favor. Uma vez que um feiticeiro pode sim usar essa entidade contra nós em uma demanda. Eu sou a favor do feitiço, da magia, não tenho problema nenhum com isso. Não sou católico, não estou concorrendo a cargo em céu nenhum e nem de inferno. Então, eu vou deixar aqui embaixo a coleção de Exu Mirim. Gente, tudo que eu falei para vocês é baseado em estudo, é baseado em vivência, é baseado em um contexto de experiência não só na Quimbanda, mas também na Umbanda. Então eu vou deixar aqui para vocês a coleção que eu estou elaborando sobre a própria entidade. Tem magia benéfica, tem feitiço maléfico, tem o assentamento, tem firmeza, tem oferenda. Você compra aquilo que te cabe. Você não é obrigado a fazer tudo que está ali, você não é obrigado a comprar uma coisa que você não quer. Então por isso que eu separei por categorias.
Dá uma olhadinha aqui, é o primeiro link na descrição, vai ter todos os links das apostilas. É só clicar, comprar, se deliciar, aprender a cultuar Exu Mirim, fazer o que você quer, que eu tenho certeza que você vai estar muito mais próxima do Exu Mirim tradicional, esse que eu estou apresentando para você, do que esse Exu Mirim infantilizado, erotizado, que também estão te apresentando aí fervorosamente, porque Exu Mirim virou um mercado, virou um comércio, então quem apresenta o melhor que ganhe mais. Pelo menos eu estou oferecendo um baseado em história, tradição e resultados. Para finalizarmos, é muito importante dizer que Exu Mirim é uma entidade que ela é cultuada coletivamente, ou seja, uma casa de Exu, uma casa de Umbanda tem que ter um assentamento de Exu Mirim para que as pessoas possam prestar seu culto ali, até porque ele é uma das entidades mais poderosas para quebrar demanda, então é bom ter ele a seu favor, só que ele tem a sua própria bússola moral. Sim, Exu Mirim não vai fazer aquilo que você quer, ele vai fazer aquilo que ele acha que você merece, aquilo que ele percebe que a outra pessoa merece ou não. Se você está pedindo a maldade para outra pessoa, ele não vai fazer aquilo que você quer. Ele não obedece ninguém. Ele apenas observa e ele vai fazer de acordo com o que ele acha ser o melhor para quem está pedindo e para quem vai receber. Mas quando a fidelidade dele está naquelas pessoas, está naquele terreiro, ele se torna uma barreira gigantesca contra espíritos malignos, feitiçaria e demanda contra terreiros e pessoas. Então vale toda a pena você aprender a sentar Exu Mirim, firmar Exu Mirim, seja no contexto de feitiçaria ou de culto. Vale a pena você aprender a fazer as suas oferendas, a agradar essa entidade para que você tenha ele poderoso na sua vida, poderoso no seu terreiro. Não adianta ficarmos alimentando fantasias, porque na hora que o cinto aperta, na hora que a doença aparece, na hora que o problema aparece, queremos resultados reais. Não queremos fantasia, não é verdade? Então, quando as pessoas nos procuram, elas querem resultado. Quando você tem uma necessidade, você quer o resultado que a macumba oferece. Então, para que esse resultado ele aconteça, você tem que respeitar a cultura, o culto daquela entidade e não ficar alimentando fantasias. No fim do arco-íris, não tem Exu Mirim e também não tem gnomozinho. Isso não existe no nosso contexto de Umbanda. Vamos respeitar os poderes ancestrais, a cultura ancestral, a história ancestral desse espírito, e aí sim você vai ter Exu Mirim de verdade na sua casa, na sua vida. Bom, quer saber mais? Me siga aqui no Instagram. Eu fiz um post falando mais sobre Exu Mirim, sobre o impacto emocional que ele causa em nós, como é que essa leitura social é feita. É um texto completamente diferente daquilo que eu estou falando aqui, ele é complementar ao que eu estou falando aqui. Vai lá, curte, comenta, ajude, se inscreva, deixe o seu like. Também existe um grupo, estou deixando aqui no finalzinho o WhatsApp. Deixa o WhatsApp aqui, o editor. Não. Para que as pessoas possam acessar esse WhatsApp e fazer não só sua compra, mas entrar no grupo que nós temos do canal, que é para você receber em primeira mão toda a novidade, todos os bastidores do nosso canal. Bom, lá eu geralmente troco uma ideia com vocês, mas o mais importante, se você quer falar pessoalmente comigo, é você entrando aqui na área para você ser membro. Eu só respondo os membros. Se você não é membro, você não quer minha atenção. Então, somente deixe seu comentário, seu like e sua inscrição, tá bom? Bom, esse foi o Exu Mirim. Eu sou Gesley Alves, sacerdote e mestre de Umbanda e Quimbanda. Espero que você tenha gostado. Até mais, até o próximo.